Oi galera, hoje você vai aprender como falar mais ou menos em inglês da maneira certa. 15 frases que não são so-so and more or less. Give or take, kind of, not bad, pretty good, sort of, about, alright, okay, approximately, or so, yes and no, I guess, not really, ish, meh. Sim, todos esses podem ser usados para mais ou menos em inglês. Então presta atenção porque esse erro de falar more or less or so-so é muito comum quando você começa a falar inglês. Então fica aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Tyson Tube, onde aprendemos dicas práticas de inglês e coisas interessantes sobre Brasil e os Estados Unidos. Se você está interessado nesse tipo de coisa, inscreva-se e dá uma olhada no canal para ver mais vídeos. E não esqueça de olhar na descrição para ver mais informações sobre tudo que vamos falar nesse vídeo. Ok, mais ou menos. Se você está falando so-so or more or less, you are doing it wrong. Falantes nativos quase nunca falam isso. Todos nós sabemos que não dá para traduzir toda a frase de uma língua para outra, mas por alguma razão que ninguém pode me explicar, brasileiro continua falando so-so and more or less. So-so. Realmente nunca falamos isso. Está errado falar isso? Não, mas normal também não. Para falar a verdade, eu nem posso pensar numa situação em que falaremos isso naturalmente. Então, tira essa da sua cabeça, não fala. Agora, more or less. Essa frase é um pouco mais usada comparado com so-so, mas ainda assim não falamos isso. Tem uma situação em que falamos more or less, e vamos falar disso um pouco mais pra frente no vídeo. Essa frase de mais ou menos é muito interessante porque em português podemos usar essa frase para quase tudo. Em inglês, quase nunca falamos more or less, e o que você deve falar para mais ou menos depende da situação. Então, a maneira mais fácil para não ficar confundido sobre mais ou menos em inglês é simplesmente entender quais palavras seriam usadas em situações específicas. Quando você quer falar sim e não no mesmo tempo. I guess, not really, yes and no, kind of, sort of. Essas seriam usadas quando você quer dar uma resposta de sim ou não, ou melhor, um pouco sim, um pouco não. Por exemplo, I guess. Você gostou do filme? Mais ou menos. Did you like the movie? I guess. Significa sim, mas com muita dúvida. Not really. Ela explicou tudo para você? Mais ou menos. Did she explain everything? Not really. Significa não, mas na verdade você está falando sim e não juntos. Ela explicou alguma coisa, mas não completamente. Not really. Yes and no. Você ajudou sua mãe hoje? Mais ou menos. Did you help your mom today? Yes and no. Literalmente sim e não. Em inglês, se você fala yes and no como uma resposta, você teria que explicar por que sim e por que não. Kind of. Você fala inglês? Mais ou menos. Do you speak English? Kind of. Significa sim, um pouco, mas não perfeitamente. Sort of. Você gosta de açaí? Mais ou menos. Do you like açaí? Sort of. Um pouco sim, um pouco não. Usamos kind of and sort of muito. Talvez faça um vídeo somente sobre isso. Mas antes de seguir para frente com o resto da lista, duas dicas sobre kind of and sort of. Primeiro, na maioria das vezes só fala kinda and sorta. Todo mundo entende isso e sem saber a gente acaba falando kinda and sorta bem mais do que falamos kind of and sort of. E segundo, essas frases são usadas em várias outras situações, não somente nessa situação de querer falar sim e não juntos. Por exemplo, se você quer falar é mais ou menos a mesma coisa, você diria it's kinda the same thing.
Ou se você quer falar ele estava sendo meio estranho, você poderia falar he was being kinda weird. Número 2. Quando você está falando em quantidades e números. Give or take, about, approximately, or so, ish. Pode falar essas com números, quantidades, dinheiro, horas. Essa situação de quantidades também é a única em que falamos more or less. Mas até nessa situação, more or less é menos usado do que as frases que vamos falar agora. Give or take. Quanto você pagou para isso? R$10 mais ou menos. How much did that cost? $10 give or take. Totalmente normal. About. Quantas pessoas estavam na festa? Eu diria 20 mais ou menos. How many people were at the party? I'd say about 20. Approximately. A Lua fica mais ou menos 384 mil quilômetros da Terra. The moon is approximately 384,000 kilometers from the Earth. Basicamente, a tradução direta, a mesma coisa de aproximadamente em português. Or so. Faz quanto tempo que a gente está no carro? Mais ou menos 2 horas. How long have we been in the car? 2 hours or so. Nesse caso, o or so sempre teria que ser no final. 2 hours or so. Ish. Quando vamos encontrar amanhã? Vamos dizer 6 horas mais ou menos. When are we meeting tomorrow? Let's say 6-ish. Essa não é uma palavra oficialmente, mas é como se fosse uma gíria informal que todo mundo entende. E é principalmente usado quando falamos em horários. Agora, situação 3. Quando você está descrevendo how you feel about something, como você sente sobre alguma coisa. Not bad, pretty good, alright, okay, meh. Essas seriam mais usadas quando você está descrevendo como você sente sobre alguma coisa e quer falar não totalmente bom e não totalmente ruim. Eu acho que essa é a situação mais comum para mais ou menos em português. Alright. O que você achou do filme? Foi legal, mas não tão bom, mais ou menos. What did you think about the movie? It was cool, but not that good. It was alright. Okay. Como foi a comida? Mais ou menos. How was the food? It was okay. De novo, não totalmente bom, não totalmente ruim, just okay. Not bad and pretty good. Essas são mais interessantes porque com not bad and pretty good, geralmente usamos mais quando tínhamos uma expectativa muito baixa ou até mal, mas no final algo te surpreendeu e foi melhor que você achava. Not bad. Como foi o casamento da sua ex-namorada? Não foi tão ruim, então acabou sendo mais ou menos. How was your ex-girlfriend's wedding? Not bad. Pretty good. Você estava resfriada ontem, como você está sentindo hoje? Estou sentindo mais ou menos. You were sick yesterday. How do you feel today? I'm feeling pretty good. Meh. Essa é exatamente o que você ia pensar. Basicamente o contrário de not bad and pretty good. Quando você talvez tinha uma expectativa alta, mas algo não deu certo como você queria e você ficou meio decepcionado. Como foi a festa? Mais ou menos. Não tão bom como eu queria. How was the party? Meh, not as good as I thought. Agora você tem 15 maneiras melhores para falar mais ou menos em inglês. Pode parar de falar so, and more or less e começar a falar como um falante nativo. Se você gostou, dá um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo.